Aí, pessoal, beleza? Mais um indicador aí para vocês. Agora com um diferencial, com automatização. Esse vai ficar gratuito. Esse é brinde? Esse é brinde. Qual é o nome da criança aí? Qual que é o nome desse indicador diferente? É Vampiro. Vampiro Profit Drain. Isso aqui ele tenta sugar o máximo do mercado. Falha, falha, claro que falha, né? Nada como operar manualmente, né? Então, a automatização, né, 100%, talvez só no editor, né? Na vida real tem falhas, né? Mas ele tem uma lucratividade boa, né? Eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, o indicador Trader Otto Vampiro Profit Drain, né? RBT, por quê? Porque ele tem automatização, tá? Ele tem a regra de coloração também, que você insere, né? Você coloca ele como indicador no gráfico e coloca como regra de coloração. Aqui está no diário, vamos ver, 5 minutos. Aí, ó, que chique. É diferente, né? É diferente. Só que eu tenho ele faz bastante tempo, estava encostado, uso algumas vezes para dar uma olhada a questão na regra de coloração, como é que tá, principalmente, né, como andei desenvolvendo muitos indicadores aí, eu estou sempre comparando um com o outro para ver se não está igual ou parecido, porque daí não tem lógica você lançar um indicador que está basicamente pintando de uma forma igual, mesmo que esteja usando uma lógica diferente, né? Então ele tem uma regra de coloração também bem assertiva, né? E ele é bem legal, né? Não tem nem o que ficar muito explicando dele, né? Ele tá aqui, é seguir a regra de coloração, ele dá o sinal de compra e dá o sinal de venda. Onde que você vai entrar? Você vai entrar na máxima do sinal, mesmo esqueminha, né? Rompimento, stop no próprio candle. Se a regra de coloração continuar, você mantém a, a ordem do sinal, né? Se o sinal é compra, você continua na compra. Se o sinal é venda, você continua na venda. Que nem aqui, por exemplo, deu a venda, né? O stopinho na máxima, entrou na venda aqui, desceu, beleza. Você tem que saber onde você tem que sair, né? Não sabe onde vai sair, o que que você faz? Você pode fazer isso aqui, ó. Simples, simples, simples. Fibonacci de projeção, o sinal foi aqui, ó. Projeta aqui, opa, perdão, aqui, ó. Projeta aqui, vamos aumentar aqui um pouco, né? Projetou aqui, ou você vai buscar 100% ou você vai buscar 200% do candle, tá ok? Se você não sabe projetar alvo de contexto, que é o que já passou, e buscar pontos, né, onde já passou, você faz essa projeção que ela é bem assertiva, tá? Aqui, né, deu uma comprinha, deu um stop. Aqui não, ele deu a venda, mas não pegou. Aqui ele deu a compra, né? Andou um pouco só e deu stop. Se você não fez parcial, nada. Aqui deu a venda, já deu stop aqui no segundo candle, mas ele manteve a venda, tá vendo? Ele desceu ainda. Final de tarde, né? Final de pregão, aí já nem tem mais o que falar, né? Melhor horário para operar é o período da manhã, apesar de terem dias excelentes, né? Deixa eu só tirar aqui esse estudo aqui, para não atrapalhar. Então é isso aí, é o que ele faz, dá sinal e pinta. Agora vamos ver a parte da automação, tá? Isso aqui não tem jeito, a gente tem que ver aqui no editor mesmo, né? Então veja que aqui ele tem os sinais, né? Se você colocar ele como regra de execução,
além de coloração, ele vai dar esses sinais aqui de buy, né? Mas buy e sell, né? Para você sair e fazer parcial. Nesse caso aqui ele faz parcial, tá? Então a gente tem aqui, ó, as condições dele, que se a gente abrir aqui a propriedades, ele tem aqui as propriedades que são essas daqui, ó, tá ok? Então a gente tem, se eu vou exibir o sinal do robô, né? Eu tenho essa opção na tela também, que ele vai botar um emojizinho. Aí se eu quero fazer, né, a automação com reversão, se eu vou usar a opção de scalp A ou B, tá? Aí qual que vai ser a minha quantidade de entrada de contratos? Então eu vou entrar com 2, vou fazer uma parcial com perdão, vou entrar com 3 contratos, vou fazer uma parcial com 2 e o último contrato vai ficar pendurado, tá ok? Quantos pontos de scalp para parcial? 40 pontos, aqui você regula do jeito que você quiser. Pontos para scalp puro, 20. Por quê? Porque depois que você faz a entrada com 3 e faz a parcial, ele começa a fazer scalps. Então, você determina aqui essa quantidade de scalp que ele vai fazer. Vai estar com um contrato apregoado e aí você vai entrar, né, com mais um contrato, tá? Isso está barrado, um contrato para fazer scalp, né? Aí aqui, ó, pontos do stop de scalp puro. 550 é um padrão que eu achei aí nos backtests, tá ok? E scalp stop, que é 40 pontos. Por que a diferença aqui, ó? Esse pontos de scalp puro aqui, ó, é para você não sair do depois que você faz a entrada, tá? Até pegar a parcial. E aí, para esse scalp do stop aqui, quando você entra para pegar 40 pontos, então você perde 40 pontos também. Tá ok? Bem básico. E aí, quais são os modos? Vamos fazer por aqui agora. Então, eu tenho o modo reversão. Vamos ver aqui, ó, como é que ele tá. Se eu não deixar nada selecionado, ele atua um padrão. Esse padrão hoje, no resultado aqui, ó, do mensal, ó, ele tá dando desde o dia 1 do 1, hoje ele é 28, né? Ele está dando 2,28% de 2,28 de fator de lucro, 37,04% de acerto. Isso é bom? Não é, né? Quanto maior for a porcentagem, mesmo a gente tendo o mesmo padrão de fator de lucro, melhor. Ele teve um drawdown aqui, ó, de 1.596, tá? Sem selecionar nada, ele já tem um modo ativo do, da automatização padrão. Então você tem que escolher. Primeiro você tem que estudar, você tem que fazer backtest, replay, automação durante o dia, ok? Deixando no simulador para você ver qual que você vai se enquadrar, qual que vai ser melhor para você. Se eu colocar aqui, ó, na reversão, né, a gente já vai ter aqui uma mudança, ó, tá vendo? Caiu aqui, ó, o fator de lucro. E caiu o percentual. Isso trabalhando só uma reversão de posição, tá? O saldo estaria positivo ainda em um mês, mas vejam que a devolução foi muito grande, né? Teve um drawdown aí também de 3.519, né? Isso não é bom, né? É o modo de reversão do padrão, ok? Agora eu vou desativar e vou colocar o modo do scalp A, tá? Veja que no mês, no mensal, ele está dando um prejuízo de 764, fator de 0,93 e 48,57 de acerto. Veja que ele aumentou o fator de acerto, mas teve muito stop, né? Teve 17 operações vencedoras e 18 perdedoras, né? Com um drawdown de 4.000, né? Então isso é ruim. O que acontece se a gente, com o modo scalp A, a gente ativar
a reversão junto para ele trabalhar com a reversão. Zero 0,92 e 50% também saiu negativo, certo? Ah, então, pô, se esse modo scalp aí só dá negativo com a reversão, por que você mantém ele? Porque é o mês, entendeu? Teve testes, teve meses de teste que deu lucro bom, ok? Então são o que? São padrões e eu vou manter, né? Vai do que? Do seu teste que você vai fazer. Aí aqui, vamos desativar aqui e ativar o modo B. Olha lá, o modo B. O modo B teve um 2,38 de fator de lucro, 38%, quase 39% de acerto, né? 21 operações ganhadoras, 32 perdedoras, com um drawdown maior de 2.088, né? O maior stop foi 1.100 e pouco, né? A média 267, né? Mas teve uma maior operação aqui que foi de 4.628, topzera. O modo B é o que eu recomendo vocês estarem usando, tá ok? Veja que de 20 mil, né, você teve um stop de 8, mas ainda tem um saldo positivo de 11 mil. Isso trabalhando o quê? Com 3 contratos mais um para scalp, só isso. Você não está usando 50, 10, 20, 30, 200 contratos como eu faço às vezes, ok? Então, esse uma automatização que ela prima por uma entrada, uma parcial e fazer scalps. Veja que mesmo pela marcação, você não tem muitas operações ainda no dia, né? E no mensal, está dando 54 só operações. Né? Quanto menos exposto você ficar no risco, é melhor, ok? Parte da teoria também quando você entra manualmente. E se eu ativar a reversão aqui, ó, no modo B, o que ele muda? Não muda nada. Por quê? Porque o modo B ele não trabalha na reversão, diferente do modo A, ok? Então é essa a diferença também entre o modo A e B. Eu recomendo vocês usarem o B ou então simplesmente usarem só o sinal que o indicador dá na tela. E aqui, ó, né, exibir sinais aqui, ó, olha lá. Parece um vampirinho aí, ó. Um vampirinho que dá compra, aparecer embaixo da compra, aparecer em cima da venda. Ok? Eu não costumo usar isso aqui, mas é uma frescurazinha, né? Beleza, pessoal? Espero que ajude vocês aí. Quem não quiser usar no modo automatização, faz o backtest aí para estar usando os sinais de entrada e a regra de coloração. Valeu!